Assembleia Geral, a tribuna do seu condomínio. Esse programa é gravado aqui na sede da administradora Casa dos Síndicos. Hoje nós temos aqui como convidada, que compõe a mesa comigo, a doutora Sandra Gever. Tenho aqui ao meu lado a síndica Daniele Santos Oliveira, que é síndica do condomínio residencial Caxias, na cidade de Esteio, com 24 unidades. Essa já é a terceira gestão da Daniele, então já tem bastante experiência como síndica, né, Daniele? Algum conhecimento. E também temos aqui o Alex, que é o nosso consultor de condomínios, que trabalha conosco há quase 10 anos, não é mesmo, Alex? Que é a pessoa responsável por atender os nossos síndicos, condôminos, enfim, de determinada carteira. Então, vou passar a palavra para a Daniele. O nosso assunto hoje é um assunto bastante pertinente, que é, na verdade, as atribuições do síndico. Muitas pessoas assumem um cargo, de repente, motivados ali, é uma situação de... Fica na assembleia, vai fulano, enfim, ninguém quer, enfim, tá, vou me candidato a síndico, e aí não sabe, não tem noção do tamanho da responsabilidade, das obrigações que é estar síndico, estar como mandatário de um condomínio. Aliás, eu faço uma brincadeira aqui, que se as pessoas soubessem o tamanho da responsabilidade que é de estar síndico, não teríamos síndicos, não é, Daniele? Essa é a verdade. Né? Daniele, como é que é para ti, já terceira gestão, experiência então já tem bastante, qual foram as tuas dificuldades iniciais, assim, na condição de síndica eleita lá no condomínio Caxias? Primeiramente, boa tarde. A dificuldade inicial é que na gestão anterior, né, não me foi passado nada de como era o condomínio, quais as situações, quais as necessidades do condomínio. E eu tive que ir sozinha descobrir. Mas isso, né? Geralmente é o que acontece, né? É o que acontece. Quando assume uma nova gestão, ela vem totalmente nova. Né? Acho que já é assim, aquela coisa assim de aprendizado mesmo, vai aprender de qualquer jeito agora. O primeiro ano eu confesso que é meio assustador, né? Você cuidar de algo mais grandioso, dinheiro de pessoas estranhas a você, né? É uma grande responsabilidade, a qual você tem que dar satisfação do que você está fazendo, da onde está indo o dinheiro, se esse dinheiro está no banco ou não, porque... Via de regra, as pessoas querem solução, mas elas não sabem de fato como funcionam as regras do condomínio, da administradora, né? Quais são as orientações que a gente recebe. Eu agradeço muito, né, toda a colaboração que eu tenho do Alex, que é meu assessor, né, meu braço direito hoje dentro do condomínio, né, juntamente com o meu conselho consultivo e meu subsíndico, né. Você tem um conselho atuante no condomínio? Sim, isso muito é muito importante. Parabéns, Conselho do Caxias, então. Muito atuante. Até o presente momento, todas as demandas que eu julgo necessário ter a opinião deles sempre estão presentes. Na verdade, as atribuições do síndico, elas constam lá na convenção do condomínio e também na legislação. Muitas vezes o síndico, muitas não, na maioria das vezes o síndico tem aquele papel de antipático, né? Sim. Porque ela tá me cobrando isso, me mandou uma notificação, enfim. É importante que as pessoas tenham conhecimento de que não é a Daniele, síndica do Caxias, que tá pegando no pé do fulano, enfim, mandando uma notificação ou cobrando alguma coisa. Isso são atribuições, são deveres dela na condição de síndica, que poderá responder por omissão se não fizer. Então é muito importante que os condôminos participem de assembleias, que conheçam o regramento do condomínio, que é composto da convenção e do regulamento interno, o regimento interno, e que também conheçam um pouco da legislação, porque hoje em dia já não dá mais pra gente dizer, eu não sou advogada, então não é minha... A gente sabe que hoje em dia tem o Dr. Google, não é, doutora? Com certeza. E a gente consegue ter acesso às informações, exatamente. Então, assim... É muito importante que as pessoas tenham essa noção de que não é a Daniele ou o síndico, a síndica que está cobrando, que é uma pessoa difícil, que ela pegou no meu pé, ela não para de me incomodar, de me chamar a atenção. Ela está ali, na verdade, cumprindo o dever dela como síndico, sob pena de uma responsabilidade, né? Com certeza. Que poderá ser civil, criminal, tributária, enfim. Previdenciária também. Exatamente. Doutora, clarificando... Assim como a Daniele tem seus deveres, os condôminos também têm seus deveres. Por isso que a doutora Andréia referiu que não só a síndica deve conhecer a convenção, o regulamento e as leis que regulam o todo, mas também todos os condôminos.
querer e ser condômino tem a sua correlata obrigação, o seu dever. Sim, junto no condomínio. E uma coisa que é importante também é que os síndicos, assim como a Daniele, não porque ela está aqui, isso eu já falei, inclusive numa reunião de condomínio lá, ela não toma medidas sem uma consulta. Né? Então, perfeito. Existe um respaldo, ela sempre tem respaldo. Eles precisam entender que vocês têm um respaldo jurídico, de um conhecimento maior. Então a Daniela é uma que ela diariamente ela me manda um e-mail, me manda um WhatsApp. É um trabalho em conjunto. Exatamente. É um trabalho em conjunto. Porque quando eu vou chegar lá na Assembleia, eu sei tudo o que ocorreu no condomínio. Tem síndicos que tomam, né? Cada um tem uma maneira de trabalhar. Sim. Mas tem aquele síndico, não, eu vou fazer, faço do meu jeito, depois alguém me liga, que Alex, o que aconteceu? Não sei. Então, esse trabalho em conjunto é muito importante, tanto para a administradora como para o síndico lá. A gente trabalha sabendo o que está acontecendo. Nós somos aqui auxiliares de prestação de serviços de administração de condomínios, mas nós somos a parte técnica, né? Então, assim, toda vez que o síndico tem uma dúvida, enfim, é bom que ele busque se aconselhar com a administradora. É importante ressaltar que nós não vamos decidir, nós vamos orientar o condomínio. O síndico poderá acatar ou não a nossa orientação, nós não temos responsabilidade para decidir, tomar medidas em relação ao condomínio, mas nós estamos aqui à disposição com o departamento jurídico, departamento pessoal, departamento de contabilidade, enfim, nós temos total condição de auxiliar o síndico no dia a dia. Mas para isso a gente precisa que venha a demanda do condomínio. Exatamente. Né? E que o síndico tenha conhecimento da importância disso também, porque se ele administrar sozinho, fica mais pesado para ele também. É um risco maior, né? Porque é uma casa maior, Com certeza. O condomínio, eu digo muito que nós vivemos em comunidade e tem que haver um respeito mútuo entre as pessoas, né? Um bom convívio com os moradores, com o funcionário, com prestadores de serviço. Esse assunto me parece interessante, né, a questão de como ser um bom síndico, na questão de algumas palestras às quais eu já participei e que eu escuto outros síndicos fazendo uma certa queixa, que tem dificuldade com prestadoras de serviço, com seu funcionário, com os moradores. Eu acho que a gente recebe tudo aquilo que a gente doa. Se você doar respeito, educação, um bom convívio, você vai receber isso. Perfeito. Hoje, no meu condomínio, eu não tenho vergonha de dizer, eu contrato um serviço, eu dou café, eu dou bolacha, eu trato bem, eu converso, eu tento entender aquela pessoa, compreender aquela pessoa, me pôr no lugar uma relação mais pessoa. Humana. Exatamente. Na verdade, ganha aquela pessoa que recebe esse tratamento diferenciado e ganha o condomínio. Exatamente, né? Porque sempre que eu preciso, é muito difícil eu ficar na mão. E no caso, não eu, o condomínio, né? Que eu apenas represento né, aquela unidade ali, né? Esse também é um comportamento que a gente vem observando aqui na administradora, que alguns síndicos já estão mudando também essa visão, inclusive em questão de participação de condôminos em assembleia. Né, porque os quóruns em assembleia são baixíssimos. A gente chega a fazer assembleia aqui, o Alex é consultor, sabe bem disso. Eu mesma já fui em assembleias aqui porque tínhamos assuntos jurídicos para tratar, que havia, eu fiz uma em especial que havia eu e o síndico. E aí não foi ninguém, não foi ninguém. Nós temos condomínios com 400 unidades, aparecem 30 pessoas, menos que 10%. Eleição de síndico, doutora, não tem gasta membro do conselho consultivo? Muitas vezes as atas retornam sem eleição de 3 pessoas. 3 pessoas porque não existem pessoas disponíveis ou, enfim, não existe quórum na assembleia. Então, assim, ó, isso que a Daniele colocou com os prestadores de serviço também se observa, imagino que seja o mesmo que você faz no condomínio, de tornar aquele momento atrativo. Porque quando que ocorre uma assembleia de condomínio? De noite, geralmente depois de um dia de trabalho, porque final de semana as pessoas não estão no condomínio, então a gente já tem aquela ideia assim, eu que não vou na assembleia de condomínio, hoje é quarta-feira, dia do jogo, os meninos, né? Ou a gente quer ver a novela, um programa na televisão, enfim, e não tem interesse em participar da assembleia, mas sabe reclamar depois, não é assim, Daniele? Depois sabe questionar. Depois sabe questionar e reclamar. Então, assim, tornar também a assembleia atrativa. De repente, oferecer um café, uma bolacha, fazer, ao invés de fazer assim, aquela mesa que fica como nós aqui, estamos numa mesa e faz a assembleia lá, de repente faz um círculo, torna aquilo mais próximo das pessoas, traz pessoas que não participam, convida pessoalmente, olha, daqui a meia hora vai ser assembleia, o senhor não vai descer, né? Enfim, acho que isso é bem importante também, né? Você também tem exercido esse tipo de trabalho lá no condomínio. Como é que funciona
hoje as suas assembleias têm um quórum significativo? Sim. A nossa última assembleia, que ocorreu dia 19, né, Isso, Alex? 19. Do mês passado, né? Teve um quórum maravilhoso, né? Por quê? Porque nós precisávamos aprovar uma medida de segurança que eu julguei importante e necessária para o condomínio, por passar mais tempo dentro do condomínio e ter esta visão, né? Então, eu fui apartamento por apartamento, né, mostrando a importância de nós legalizarmos esta medida de segurança, fazer com que ela ficasse dentro do nosso regimento interno, para que tivesse validade de ser notificada e posteriormente a multa, né? E nós tivemos assim uma sala cheia. Temos hoje 24 apartamentos e nós tínhamos 18 proprietários. É um quórum elevadíssimo, parabéns. Elevadíssimo. Parabéns. Né? Eu acho que eu tento mostrar que juntos somos mais fortes e podemos cuidar melhor da nossa casa, né? Eu apenas represento, mas não gosto e não acho certo que o síndico tome as medidas sozinho, né? Acho importante que todos tenham conhecimento, porque aí quando ocorre algum fato, todos estão cientes. Como agora em dezembro que teremos alguns reajustes, todos estão cientes de que vai vir um valor X a mais em seu DOC. Há uma conscientização do porquê pagar mais também. Exatamente. Daniele, nós estamos encerrando o nosso primeiro bloco aqui, vamos retornar dando continuidade a esse assunto interessantíssimo aqui, que é as atribuições do síndico, que não é fácil estar síndico, e voltamos em seguida. Obrigada. Assembleia Geral, a tribuna do seu condomínio. Estamos gravando diretamente aqui da sede da administradora Casa dos Síndicos e retornamos agora com os nossos convidados, doutora Sandra, a Daniele, que é síndica do condomínio Caxias. Estamos aqui batendo um papo sobre as atribuições do síndico, e o Alex, que é nosso consultor de condomínios. Estávamos agora no intervalo falando sobre as questões de conflitos em condomínio. Uma coisa que quase não acontece muito corriqueira em condomínio, não é mesmo? Daniele, condomínio lá, Residencial Caxias, é composto de 24 unidades. Sim. Tem problemas de conflitos entre os condôminos? Existe alguma questão que às vezes você é solicitada a fazer uma mediação? Olha, até o momento, doutora, não foi necessário, né? Terceira gestão da Daniele, olha só o que ela está colocando. Até hoje, assim, não tivemos uma questão de um conflito, né? Claro que sempre há uma queixa de um barulho, de uma pequena obra feita em algum horário. Barulho é um problema recorrente em todos os condomínios, né? Que aí há uma conscientização, creio eu, né, de cada morador, de não perturbar, de respeitar o espaço do próximo, né? O Alex, num outro programa que participou, disse uma frase que eu gostei muito. Alex, como é que era aquele teu ditado, Alex? Muito bom. Eu uso bastante isso pro como síndico, que era? Olha só se ele já não usou lá. Que para todos, né, tomarem o maior cuidado, né, porque o teu chão é o teto do teu vizinho, né? Então isso é uma coisa que eu uso muito aqui. É bem isso, né? Se mora em apartamento, exatamente, né? Então você tem que tomar o condomínio nada mais é do que uma grande casa com muitos quartos, né? Exatamente. Mas eu acredito assim que se eu tivesse esse problema de conflito, eu chamaria o meu subsíndico, o meu conselho consultivo, a pessoa, né, causadora do evento, né,
para uma conversa, para tentar entender o porquê que ela faz aquele barulho, porquê que ela não consegue diminuir aquele barulho, porque às vezes tu comete um erro e não te dá por conta que tu tá fazendo aquilo, até que alguém reclame, até que alguém nem percebe questione, que aquilo incomoda alguém. Muitas né? vezes você vem de casa, aonde você fica mais livre, mais tranquilo, né? Mas mesmo assim você tem que ter o respeito com seu vizinho ao lado. E no condomínio, como o Alex mesmo diz, né? Você é mais restrito, né? Eu sou muito fã do diálogo. Acho que sentar, conversar, tentar entender o porquê dos porquês é hoje sim a melhor solução, né? Muitas vezes o síndico tem que ser um mediador, né? Ele tem que mediador, um psicólogo. Ele tem que ser imparcial, né? Eu acho que ele tem que sempre ouvir os dois lados, né? Fazer uma reunião e tentar achar uma solução para aquele conflito, né? Acho que o síndico nunca pode sair por um lado ou pelo outro, né? Perfeito. Aqui na administradora Casa dos Síndicos, a gente sempre orienta os nossos clientes que quando ocorrerem problemas de barulho entre unidades, envolver somente 2 unidades, que o problema, ele na verdade é entre unidades. Entre unidades. Quando esse problema, ele na verdade, ele engloba mais condôminos, então ele é um problema do condomínio, da coletividade, mas ainda assim, quando o problema é de 2 unidades, a gente sempre orienta, como você mesma disse, Daniela, que o síndico se coloque à disposição para fazer uma mediação, né? Mesmo que seja somente entre 2 unidades, o que o síndico poderá fazer é, olha, eu me coloco à disposição, junto com o conselho, a receber vocês lá no salão de festas, por exemplo, ou se não tiver no hall de entrada, ou até na casa do síndico, de repente, a casa do síndico ficou, poderá ser aqui também na casa dos síndicos. Enfim, a gente tem que estar sempre se policiando e pensando nessa situação. Então, aqui na administradora, a gente sempre orienta que se os casos forem isolados de uma unidade com outra, que o síndico possa sim fazer essa mediação. O síndico deverá tomar providências quando isso extrapolar e envolver mais unidades. Aí é uma situação realmente que é de responsabilidade do condomínio. Às vezes a gente observa situações aí e que há um problema de barulho que envolve uma coletividade, o andar inteiro ou até mesmo, dependendo do tamanho do condomínio, o próprio condomínio. Exato. Sim. Tem a questão também o pessoal costuma ligar muito aqui, Alex, o meu vizinho está fazendo barulho, eu preciso que tu advirta ele. Eles não entendem, né? A gente tem que explicar, né? Isso não é assim que funciona, tu tem que fazer primeiramente um contato com o síndico, tem que analisar esse processo e como que ele vai proceder. Por quê? Imagina se todo mundo que me liga aqui eu vou ter que gerar uma notificação, uma multa, não por não querer fazer. Não por não confiar no relato da pessoa, mas porque existe um procedimento, né, Alex? Existe todo um processo que tu tem que seguir. Até porque geralmente o regulamento interno dispõe sobre isso também. Exatamente. Alguns condomínios dispõem de livro de ocorrências na portaria em que você poderá fazer um registro também. Então, assim, reiterando aquela tecla que a gente sempre bate aqui nos nossos programas, nós somos auxiliares de administração de condomínio. Nós não temos legitimidade para emitir uma notificação com base num relato de um condômino. Quem vai pedir a notificação não é nem o condômino, é o síndico. É o síndico, e o síndico, inclusive, deverá assinar essa notificação também. Então, assim, é bem importante que haja esse esclarecimento, porque, de fato, diariamente a gente recebe aqui ligações de pessoas dizendo eu quero que encaminhe uma notificação para o meu vizinho por tal coisa. Nós não temos como fazer, não é porque nós não queremos fazer, mas porque nós não temos condições. Essa é uma das atribuições do síndico, que fará conforme o regramento do condomínio. Não havendo nada expresso no regramento do condomínio, se convoca uma assembleia para tratar do assunto, que vai, inclusive, estipular uma multa que não poderá ultrapassar 5 vezes o valor da cota condominial, para punir esse possível eventual condômino, então, que seja antissocial, vamos dizer assim, ou que esteja trazendo algum prejuízo para a comunidade. Exato. Essa é uma das atribuições do síndico, doutora Andréia, e não tem a administradora a legitimidade para emitir notificações. Exatamente. Isso então, é muito importante que a gente esclareça. E aí, de repente, o síndico fica assim, porque alguns se socorrem assim, foi a administradora que me orientou. O síndico não precisa ter esse desconforto, porque a lei diz que ele deverá fazer. Lá no artigo 1348 do Código Civil,
diz que o síndico deverá fazer cumprir a convenção e o regramento do condomínio. Então é muito tranquilo para ele, não é ele que está fazendo aquilo, é a lei que está mandando que ele faça aquilo sob pena de omissão, que ele responda pelos danos que aquilo causar. Então é bem importante que a gente saiba essas diferenças. E voltando lá no início do nosso primeiro bloco que a gente estava conversando, quando que isso acontece? Quando o síndico trabalha em conjunto com o administrador através do seu consultor. Ele vai ligar, ele vai fazer um contato, ele quer um respaldo legal para de que forma ele deverá agir. O consultor vai dizer, vamos ver o regramento do condomínio, vamos ver o que está aprovado, o que é possível, e você deverá fazer de acordo com o regramento do condomínio. Não havendo disposição no regramento do condomínio, se convoca uma assembleia com uma pauta específica, não precisa ser só esse assunto, mas tem que ser uma pauta específica para tratar, então, dessa situação, de que forma será punido, de que forma será essa multa, enfim, como eu disse agora, que não poderá ultrapassar o teto de 5 arrecadações condominiais. Alex, mais alguma outra situação aí que você queira contribuir na questão do dia a dia? São 10 anos de experiência, né? Então a gente sabe que... E principalmente a gente encontra os maiores problemas são nesses empreendimentos novos, né? Sim, que as pessoas não têm, na verdade, a experiência de viver em condomínio, né? E o próprio empreendimento, a construção. Antigamente, os prédios mais antigos... Sim, isolamento, você se refere. Uma estrutura bem melhor, um isolamento bem maior. Hoje o pessoal costuma falar, isso aqui é um isopor, Isso. A estrutura E é verdade, Em algumas questões são precárias mesmo. Lá o meu vizinho derruba uma agulha lá em cima, eu escuto aqui embaixo. Então a gente sofre muito com isso também. E o morador também não tem a questão de querer falar com o vizinho. Às vezes isso é a melhor forma de tu resolver esse conflito. Vai ali, tenta falar de forma verbal. De repente tu conseguindo falar diretamente com o teu vizinho, vai ser melhor do que ele receber já uma notificação. Porque de repente ele não como a Daniele colocou, não tem nem noção de que está incomodando o vizinho. Mas o pessoal hoje é bastante restrito a isso, a querer conversar. Uma coisa bacana que os síndicos podem e devem, eu acho, fazer, que é aquelas campanhas de conscientização. Né? Então, assim, dá para fazer um material que mensalmente a gente distribui para o pessoal ou vai fixar nas áreas comuns do condomínio, né? Cuidado com isso, com seu animal de estimação, cuidado com barulhos, enfim, ter um canal de comunicação. Hoje em dia a gente tem tantas ferramentas à disposição, como as redes sociais, a maioria dos condomínios possuem um grupo no WhatsApp também, então, assim, claro que em alguns casos isso se torna um problema, porque as pessoas desvirtuam a função e muitas vezes acabam acontecendo as brigas, mas se souber utilizar, é uma ferramenta positiva que vem a somar também, né? E o síndico estar sempre em contato com os condôminos, conversando, pedindo, tem uma opinião, tem uma crítica, uma sugestão, alguma coisa, trazendo o pessoal para o convívio diário, não afastando, né? Porque aquilo que o grupo que a gente mantém unido e que a gente tem fácil acesso, conversa, enfim, as pessoas conseguem entender o porquê daquelas cobranças do síndico, né? E eu acho que essa boa relação do síndico com os condôminos gera uma segurança para todos, né? Na questão, salientando também das contas, do dinheiro do condomínio, sabe? Eu acho que a gente tem que ter sempre um respaldo, o síndico principalmente, que está à frente disso, né? Eu vejo muito também, assim, serviços sem nota, sem um contrato de prestação de serviço, coisas assim que geram uma lacuna muito grande, né? Um desconforto, né? Porque depois você vai procurar aquela empresa para dar um respaldo de algo que foi feito e você não tem garantia nenhuma, né? Então eu acho que isso também está dentro do quadro de um bom síndico. Excelente. Tudo tem que ter uma nota fiscal e, se possível, um contrato da prestação daquele serviço. Para que você tenha garantia, respaldo legal depois, se necessário ser cobrado via judicial. Senão fica tudo muito vago. E você vai cobrar de quem? Exato. E para a prestação de contas fica super transparente também. Exatamente. Dá um conforto para aquele síndico que presta contas, porque ele sabe que está tudo ali. Não foi nada contra o seu José, que todo condomínio tem o seu José, né? Quase todos têm aquele que faz tudo. Não é nada contra o seu José. O Severino. Mas é importante que a gente tenha realmente contratações de empresas que forneçam nota fiscal, enfim. Isso dá conforto para o condomínio, para o síndico que presta suas contas.
E isso é uma das atribuições do síndico, transparência. Transparência, né? Prestar contas é uma obrigação do síndico. Eu procuro, dentro do condomínio ao qual eu cuido hoje, né, ser muito transparente. Tipo assim, eu não tenho problema algum. Pegue o balancete que quiser, desde então... Que coisa mais boa a gente ter essa tranquilidade, né? Eu durmo com a cabeça tranquila no meu travesseiro. Porque a pasta contábil, ela é feita mensalmente, encaminhada mensalmente ao condomínio. E o ideal é que quando ela chegue ao condomínio, o síndico possa repassar ela para os conselheiros para que possam fazer o que é uma análise dessa pasta e fazer um parecer, porque o que a gente vê muitas vezes acontece, aquela pasta contábil só aparece no dia da assembleia, fica aquelas 12 pastas empilhadas assim, as pastas estão aqui. Não é que é errado, mas o correto é que mensalmente ao longo do ano se faça esse trabalho para que quando a gente chegue na Assembleia não haja aquela falta de tempo, enfim, vamos aprovar, porque agora ninguém vai olhar 12 pastas. Né? E lembrando que de repente já encontrei um que quis olhar as 12 pastas e a Assembleia foi mais de 2 horas. E pode. Não pode proibir. E pode, exatamente. É o direito, do condomínio. Exatamente. Claro que hoje a gente já apresenta os extratos no próprio boleto, tem acesso a online, que estão todas as notas digitalizadas ali, mas o pessoal não se atém a isso no dia a dia, mas aí depois que tu for apresentar as pastas, assim, daí ele vai querer olhar, e tu não pode negar, ele vai ter que fazer e a gente vai ter que esperar. É verdade. Então, eu acho também, né, que o síndico também pode se propor, com base nesse balancete, né, dele fazer um resumo mensal, né, algo mais sucinto que seja levado à Assembleia, né? Um panorama geral de tudo que ocorreu naquele ano, até para que as pessoas vejam, mas aqui a gente pode economizar, aqui a gente pode acrescentar, pode haver modificações, né? Acho que também o síndico deve ser criativo nessas coisas, né? Sim. Mostrar, fazer com que o condomínio participe Daniele, mais. você está de parabéns, Condomínio Caxias muito bem representado aqui. Eu agradeço a tua participação, do Alex, da doutora Sandra, foi excelente, o convite fica em aberto porque o assunto é grande, dá pra gente voltar e falar mais sobre isso. Estamos encerrando o nosso programa, Assembleia Geral, diretamente aqui da administradora Casa dos Síndicos. Vocês poderão encaminhar perguntas para o nosso e-mail, contato@casadosindicos.com.br e acessem o nosso site, fiquem por dentro da nossa agenda de eventos. Muito obrigada!